Estas são 4 coisas que têm, de certa forma, desacelerado ou tornado o seu inglês, seu aprendizado do inglês muito, mas muito lento. E eu acredito que o quarto vai te surpreender. Você tá falando sério? É claro. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com o Bucho Marcelo. Sou a partir de hoje o teu guidance, tá? Sou instrutor, sou professor de inglês. Estou aqui para ajudar você a melhorar a sua performance no idioma inglês. E hoje vou falar sobre um assunto bastante importante. Essas são as 4 coisas que têm, de certa forma, desacelerado ou tornado seu inglês, seu aprendizado do inglês muito, mas muito lento. Então vamos lá. A primeira coisa que tem, de certa forma, desacelerado o teu progresso, tem de certa forma tornado o seu aprendizado do idioma inglês muito lento, é o que eu chamo de double M, que é o duplo M. O que é o duplo M? O duplo M é constituído por claro, 2 M's. O primeiro M tem a ver com o mindset. Em português seria mais ou menos a mentalidade, né? Mindset, mentalidade. A tua forma de você enxergar a língua inglesa. Por exemplo, existe muita gente que diz o seguinte: olha, falar inglês é muito, mas muito difícil. E eu não vou conseguir falar inglês se eu não estiver num país em que a língua inglesa é falada, por exemplo. Eu tenho que sair daqui, tenho que ir para um país, por exemplo, Estados Unidos, tenho que ir para a África do Sul, tenho que ir para a Inglaterra. Existe desse jeito, né? Desse tipo que falam, que tem a língua inglesa como oficial. Não, isso não precisa necessariamente sair daqui de Angola, ou de Portugal, ou seja, ou do Brasil, né? Moçambique, São Tomé e Príncipe, ou qualquer outro país em que o português, ou a língua portuguesa, é oficial. Você não precisa. É mesmo, é? Tem que andar de mãos dadas, tá? Tem que passar mais tempo com o idioma que estás a aprender. Isto não é apenas para o idioma inglês, também para outros idiomas como o francês, o alemão, o árabe, o português, que você está a falar, né? Quer falar português, quer aprender a falar português, ou qualquer outro idioma. Qualquer idioma, certo? Então, gente, esse é o primeiro erro, esse é o primeiro web, né? O mindset negativo, ou a mentalidade negativa, pensar, ser pessimista, né? Pensar que sem sair do país, sem sair de Angola, você não vai poder falar inglês. Claro que você consegue falar inglês. Eu sou prova disto. E tem muitos e muitos que são prova disto, certo? Então, gente, é possível sim falar inglês, não estando em um país em que a língua inglesa é oficialmente falada. E ainda neste quesito do mindset, tem muita gente que fala que inglês é uma língua muito, mas muito difícil. Você sabia que o português é mais difícil que o inglês? O português é mais complexo que o inglês. Deus me defenderai. Tens que memorizar cada conjugação, cada pessoa, certo? Tem dois doces numa mesa. Um é um negrinho e outro é um beijinho. O pé da mesa quebra. Eu me enrolei. A mesa quebrou. Já em inglês não, em inglês tem um padrão. É muito fácil, tá? Muito fácil. O outro M é concernente à methodology, que tem a ver com a metodologia que você vai aplicar, porque a metodologia é como você vai aprender a falar inglês, aprender este idioma, visto que a mindset é como você enxerga este idioma. Metodologia, como é que você aprende o idioma? Por exemplo, muita gente aprende o idioma indo logo na gramática. Fala, olha, tem que aprender gramática. Stop it. Get some help. Você não precisa aprender gramática na primeira fase. Gramática não é a prioridade, né, para se aprender o idioma. Pense comigo, qual foi a primeira coisa que você teve que fazer para aprender a falar português? Você precisou de gramática, precisou de ir à escola para falar português, precisou de ler livros para falar português? Claro que não, você aprendeu a falar português por quê? Porque estava inserido num grupo de pessoas que falavam português. Os pais, por exemplo, talvez os irmãos, né? Caso você encontrou os teus irmãos. Então, gente, você não precisa pegar a gramática e ir logo na gramática para falar inglês, não. A primeira coisa que eu sempre falo, que sempre aconselho para quem aprende inglês comigo, para quem está aprendendo inglês comigo, para quem já teve aula comigo de inglês,
é sempre o seguinte: aprenda os assuntos ou os tópicos urgentes. O que são o que é isto de tópicos urgentes? Tópicos urgentes são todos os tópicos que todo pessoal tinha que aprender. Por quê? Porque seriam as primeiras palavras que deveriam ser usadas quando tiver primeiro contacto com alguém que fala este tipo de idioma. Por exemplo, qual seria a primeira coisa que você deveria aprender se tivesse já se deparar com alguém? Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Saudações seria a primeira coisa. Saudações e há despedidas. Por exemplo, how are you? I'm fine. What about you? And you? What's your name? Essa coisa tal. Você tem que aprender, tem que ter essas frases já construídas na cabeça. Isto vai de certa forma te ajudar, né? Vai te deixar mais empolgado no idioma, visto que você vai, não, já consigo falar um pouco com nativo, por exemplo, isso já é bom. Nice. Agora, a segunda razão que tem levado muita gente a não conseguir falar inglês em pouco tempo, ou que tem desacelerado, tem tornado muito lento o seu processo de aprendizado do idioma, é a comparação. Tem muita gente que compara seu inglês com o inglês, né, de outros. Por exemplo, você começou agora, já está a comparar seu inglês com alguém que já está no campo, já está neste mundo do idioma há mais de 6 meses, há mais de 1 ano, ou talvez mais de 5 anos, ou mesmo 10, 20 anos. Você começou agora, você ainda é um bebê do idioma. Então você está a pensar, olha, se comecei agora, também tenho que falar como aquele cara que está a falar. Não, você não precisa disso, não precisa de comparar o teu nível de inglês com o nível de inglês de outra pessoa. Cada um está no seu time, tá? Cada um está no seu time. Podemos ter o mesmo relógio, mas nunca o mesmo time, tá? Então, gente, respeite os esforços dos outros, respeite a caminhada dos outros, respeite o time dos outros, assim como também respeite o seu tempo. Respeite o seu tempo. Não fique comparado o seu inglês com o inglês do outro. O cara fala com um sotaque assim muito, muito, muito bonito. Você pensa logo, esse cara aqui, como é que eu não falo como ele? Ele fala como nativo, como é que eu não falo como ele? Gente, você precisa de mais tempo, tá? Precisa de mais tempo para você chegar no nível dele ou ir mais além, tá? Ir mais além. Então, gente, não compare, senão vai acabar decepcionado, desanimado, desapontado. Não faça isto, por favor. O terceiro, que é também muito, mas muito importante, que muita gente tem menosprezado e que tem, de certa forma, desacelerado o processo do aprendizado do idioma inglês, não só inglês, como também muitos outros idiomas, é pensar que não há progresso quando você não entende nativos. Eu já me deparei com muita gente que fala o seguinte, olha, eu assisto muitos filmes em inglês, assisto jornais ou telejornais em inglês, assisto muitas coisas, ouço muitas músicas, por aí fora. Eu não consigo entender o que ele está a falar, não consigo entender. Acho que eu entendo 5%. 95% não entendo. Então, o que é que eu tenho que fazer? E as pessoas, quando se deparam com este tipo de situações, ficam decepcionadas, desanimadas e perdem, e inglês perde graça para elas. E elas desistem. Here we go again. De aprender o idioma. Esta é uma das causas que leva muita gente a desistir. É pensar que o facto de não entender nativo é um motivo de desistir. É pensar que não estão a progredir. I want to die. Na verdade, se você está tendo muita luta para entender nativos, por exemplo, mesmo estudando muito, né, ouvindo muito, eu digo sempre, está no bom caminho. Imagine que você está a fazer atividade física, como você está agora, está a fazer exercícios de musculação, está a levantar pesos, essa coisa toda. Quanto mais esforço você fizer, quanto mais dor você tiver, você sentir, melhor será para você. Por quê? Porque é através dos esforços que você vai fazer que vai ter grandes resultados futuramente. Não é agora que você terá resultado, é daqui a alguns meses, daqui a 2, 3, 5, ou seja, 1 ano,
e verão os resultados. Então, se alegra com o processo, Por mais duro que seja, continue, nunca desista. Procure sempre estar motivado, sempre a se esforçar. Porquê? Porque depois a coisa torna-se natural, tá? Então, não desista, é normal que isto acontece comigo, às vezes não entendo, também nativo. E outra coisa, isto muitas vezes tem muito a ver com o accent, que é o sotaque. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Tem os caras que estão lá no north, os caras estão no sul, outros no oeste, né? No oeste, ao leste. Então, uns falam de uma forma diferente, às vezes você não vai poder compreender no primeiro encontro, né? Isso acontece comigo também, porque língua é familiarização, você tem que se familiarizar com o idioma, com o cara. Isso também acontece em português, às vezes em português nós não compreendemos o outro, né? Tivemos o primeiro contato com ele. Então, é normal, faz parte da língua e há sempre essa coisa, essa particularidade, certo? É verdade. E a última, e não menos importante, que é muito, mas muito importante você saber disto, né? É concernente ao assunto que você está a aprender. Por que é que muita gente desiste de aprender o idioma? Por que muita gente desiste de aprender o idioma? Por uma simples razão. Muita gente faz o seguinte: ele estuda assuntos em inglês, tais assuntos em inglês em que ele estuda, ele não tem prazer no idioma nativo dele. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você gosta muito de make-up, falar de make-up. Por que você quer falar sobre futebol, algo que você não fala no seu dia a dia em português? Por que você quer aprender vocabulário de futebol em inglês se você não fala sobre futebol em português? Você não fala sobre esse assunto, não é um assunto que te atrai. Não é um assunto que você tem deleite em falar. Sabia não? Então, gente, se você quer ter um progresso significativo na tua vida, no quesito língua, por exemplo, você tem que aprender aquilo, tem que buscar aquilo que... Tem que aprender assuntos que você gosta de falar, gosta de ouvir, essa coisa toda. Se você é um cara que gosta de falar sobre futebol, aprenda vocabulário sobre futebol, discuta sobre futebol em inglês. Gosta de make-up, aprenda sobre make-up. Decoração, aprenda sobre decoração, discute sobre decoração. Sobre questões religiosas, aprenda sobre questões religiosas, vocabulário sobre esse tipo de assunto e discuta com teus amigos também que gostam desse assunto. Quanto mais você se imergir nesse tipo de assunto, melhor será a sua velocidade, a sua rapidez em aprender, absorver mais vocabulários e assim ter um progresso significativo no idioma inglês, não só em inglês como também nas demais línguas. E para finalizar ainda sobre esse quesito de aprender o assunto, né, que você gosta, eu digo sempre, há uma frase que é dita da seguinte forma: use it or lose it. Em outras palavras, quer dizer, faça ou esquece, utilize ou esquece, pratique ou esquece. Gente, pratique no máximo a língua que você está a aprender. Pratique. Se tem aí uma conversação, um meeting, vai lá, pratique. Tem um que pratique. Só não deixe de praticar. Pratique. Sempre que tiver uma oportunidade de falar o idioma inglês, fale, pratique. Não tenha medo de cometer erros. É com os erros que você vai aprender. Tem alguém que vai falar, olha, não é assim que se diz assim, você vai aprender, tá? Não fica com medo de falar inglês. Você estaria orgulhoso por ter falado, né, o inglês. Por quê? Porque não é tua língua nativa. Você fala português, não fala inglês. Você deveria estar orgulhoso por estar aprendendo, né, um outro idioma, certo? Então, acredite em você, acredite que você pode falar em inglês, não só inglês e outras línguas também. Acredite em você, você consegue chegar onde você quiser chegar. Você consegue chegar em qualquer lugar que você quer chegar. Lembre sempre, where there is a will, there is a way. Onde há querer, onde há vontade,
há sempre conquista. Onde há vontade, há sempre caminho. Então, gente, prossiga, não tenha medo de falar o idioma, pratique mais, sempre. E estou aqui para lhe dar um suporte, um aid, né? Então, gente, thank you very much for being here, spending your time with me right now. So, if this video was so helpful to you, please subscribe for more video and don't forget to share this video and give you a thumbs up because I'll be so glad, to see you in the next video. Bye bye, may God bless you and have success. Bye.